Olá a todos e que sejam bem-vindos a mais um episódio do Quem Cala Consente. Hoje vamos mergulhar a fundo no intrigante mundo dos padrões de pensamento e crenças limitantes. Prepara-te para uma viagem de autodescoberta que vai continuar toda esta temática sobre a autoestima. Vamos começar pelo básico e depois construir em cima disso. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 57º episódio do podcast. Tenho os tijolos para fazer a construção. Vens comigo. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. E é como eu dizia, vamos começar pelo básico, o que são padrões de pensamento e crenças limitantes. Bem, esses são como fios invisíveis que nós tecemos dentro da nossa própria mente, que vão moldar a nossa percepção do mundo e, infelizmente, muitas vezes vão impedir-nos de andar e de alcançar o nosso potencial. Imagina um programa de televisão ou uma espécie de Big Brother onde todos os participantes têm acesso a tudo o que quiserem. No entanto, estão amarrados por cordas invisíveis. Por mais que eles tentem chegar àquilo que querem ou que sempre quiseram, parece-lhes impossível e isso causa desespero, isso causa dor, isso causa atraso de crescimento pessoal. Os nossos padrões de pensamento são exatamente como estas cordas e vão mantendo-nos presos em velhas crenças, em velhas visões limitantes de nós mesmos. Mas hoje é o dia em que eu queria que tu olhasses para essas cordas, que eu queria que tu te libertasses das amarras mentais que tens para, aos poucos, ires aceitando que tu és capaz de tudo. A autoestima já foi abordada em episódios anteriores e hoje eu quero abordar o restante que falta para que em breve possamos terminar esta temática. Acreditem ou não, os nossos padrões de pensamento e crenças limitantes têm o poder de afetar profundamente o nosso bem-estar emocional e bloquear o crescimento pessoal, o crescimento social e, acima de tudo, dar aquela sensação de que não fizemos o que devíamos ter feito. É como se estivesses constantemente a ouvir aquela voz interior a dizer que não és bom o suficiente ou que nunca vais alcançar os teus sonhos. E isso são apenas cordas invisíveis que te prendem, porque tu és bom o quanto tu quiseres. E só não alcanças os teus sonhos porque não estás a percorrer o caminho da maneira certa, porque não estás com a certeza de que és capaz de lá chegar. Mas eis a boa notícia, todos nós conseguimos chegar lá. Reconhecer e compreender estes padrões é o primeiro passo para a liberdade mental. Quando temos consciência das nossas crenças limitantes, podemos começar a desafiá-las, a substituí-las por pensamentos mais fortalecedores. E em jeito de resumo com os episódios anteriores, é substituir pensamentos inúteis com pensamentos úteis. Talvez de alguma forma tu sejas um daqueles que queres explorar mais a tua vida e te vês com padrões de pensamento e crenças limitantes que te impedem de dar o passo. Talvez te identifiques com algum dos padrões que hoje vamos falar. Mas lembra-te, na comunidade do Quem Cala Consente, nós estamos juntos numa caminhada para atingires um plano, para viveres em pleno. Estamos aqui para apoiar. Estamos aqui para nos auxiliar uns aos outros. Claro que podemos deparar-nos com a crença de que não somos bons o suficiente, seja em relação à nossa aparência, habilidades, inteligência, cultura ou qualquer outra coisa que nos prenda.
E isso vai inevitavelmente criar uma outra crença limitante que se torna cada vez mais popular nos dias de hoje, que é a crença de que não merecemos ser felizes, ou que o sucesso não é para nós. E na verdade, provavelmente só temos aqui um problema de semântica, porque não sabemos o que é felicidade e não sabemos o que é o sucesso. Essas ideias falsas estão a impedir-te de brilhar, a impedir-te de alcançar o teu potencial. Não acredites que o fracasso é uma forma de provar a incompetência. Não acredites sequer que o fracasso exista, porque o fracasso é nada mais nada menos do que um degrau que tu tens que passar obrigatoriamente para chegares ao sucesso. Portanto, vamos libertar-nos das armadilhas e das crenças limitantes para poder abraçar a nossa autenticidade e atingir o verdadeiro potencial. Eis um truque. Usar muito do que já falamos, identificares as crenças limitantes, ligares a luz vermelha de alerta na tua sala mental e dizeres: esse pensamento não é teu. E sim, nós até já falamos disso num episódio logo ali no início, nas primeiras dezenas de episódios. Em episódios anteriores já discutimos expectativas tendenciosas, autoavaliações, o impacto da aparência física e até apresentamos algumas estratégias, algumas formas de tu poderes trabalhar e desafiar todos estes pensamentos inúteis que te invadem. Discutimos a importância de te aceitares e explorar estratégias para identificar e reconhecer as tuas qualidades e experiências positivas. Espero que tenhas feito todo esse trabalho de casa para podermos continuar agora com as crenças limitantes. As regras da vida. As pessoas em geral têm a ideia de que existem regras para viver, existem regras para saber estar, existem regras para conviver, existem regras sociais, existem regras culturais e por aí andamos, por aí podemos dizer muito mais regras para tudo aquilo que existe. Mas o mais importante é perceber que as coisas que estão na nossa mente seguem poucas regras. O pensamento não tem regras. Daí até chegares ao comportamento, já vai depender da maneira como tu transformas as regras que te são dadas e unes aos teus valores pessoais. E claro, muitas vezes pegamos naquelas que são regras inúteis. As regras são coisas aprendidas. É sempre importante perceber que não existem regras dentro de nós. Elas são aprendidas, elas são-nos dadas. De alguma forma, elas chegam a nós de forma formal, em vez de serem desenvolvidas por ti, em vez de serem abraçadas, criadas dentro do teu eu, elas são aceites ou forçadas dentro de ti através de tentativa e erro, através de convivência com o teu mundo exterior. Podes não saber conscientemente quem desenvolveu as tuas regras. Podes não perceber conscientemente o quanto elas influenciam consistentemente tudo o que fazes, tudo o que és, tudo o que pensas e para onde vais. Mas essas regras, mais cedo ou mais tarde, criam conclusões internas que tu depois consideras não como uma regra, mas como uma lei pessoal. Percebe que as regras podem ser específicas da cultura. Regras e pressupostos de vida que tu desenvolveste refletem as normas e a cultura da família em que cresceste, da sociedade em que te desenvolveste ou da comunidade em que tu te integras. Por exemplo, podes ter crescido numa família onde os meninos são preferidos às meninas e então, se fores menina, podes ter concluído que és um cidadão de segunda classe. Isto não é muito fora do normal, porque muitas culturas, infelizmente, consideram as coisas desta forma. Por mais que a cultura religiosa tente abafar essa ideia, todos sabemos que a cultura religiosa, em especial aquela mais próxima à católica, considera que as mulheres devem ser subservientes aos homens. Inerentemente, sem questionar, isso transformou-se numa regra cultural que está intrínseca a quem vive dentro desses balões culturais. As regras podem ser teimosas e resistir à mudança. São
Regras de vida que não apenas guiam o teu comportamento e não apenas influenciam o que tu percebes e interpretas das coisas, mas também criam em ti uma espécie de policiamento onde tu próprio irás servir de professor para ensinar regras aos outros e opressor para que os outros as sigam. Muitas vezes não estamos cientes de tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta e os nossos cérebros inconscientemente são bombardeados com imensa informação e depois, automaticamente, tentam dar-lhes sentido. E isso cria regras. Regras e pressupostos para a vida guiam o nosso comportamento e permite-nos lidar com as vidas cotidianas. Mas as regras de vida, embora necessárias para entendermos o mundo ao nosso redor e para nos ajudar a funcionar no dia a dia, são apenas isso, regras externas, que depois devem ser moldadas por ti e criadas pelos teus valores. A questão é, que tipo de regras nós temos? Existem regras que são úteis, porque são realistas, flexíveis, adaptáveis e nos permitem funcionar de forma saudável e segura. Por exemplo, as pessoas não devem conduzir depois de terem bebido demais. Isto é uma regra, isto é uma lógica, isto faz sentido, isto protege questões sociais. No entanto, muitos têm a regra mental, muitas vezes a regra sociocultural, de que podes beber à vontade, que estás sempre em contacto, estás sempre em controlo, és sempre o maior. Por mais que esta regra realista esteja à tua volta, tu não a adotaste porque outra regra inútil acabou por destruir a sua chegada. Estou a usar exemplos simples, estou a usar exemplos lógicos única e exclusivamente para que tu percebas o quanto as regras são importantes e como elas formaram os pensamentos e as tuas próprias regras internas. E isso são as tuas crenças limitantes, são as cordas invisíveis que falávamos no início do episódio. É muito importante que percebas que as tuas regras internas, os teus pensamentos inúteis, as tuas crenças limitantes podem impedir-te de dar passos e precisas de conscientemente avaliar, analisar cada uma delas. As regras que são inúteis, que são irrealistas, irracionais, excessivas, rígidas ou inadaptáveis à lógica, devem ser eliminadas do teu eu. Para isso, vais ter que fazer pausas em cada coisa que fazes, a cada pensamento que tens, cada impedimento que te dás a ti mesmo, cada sensação de fracasso. Olha, segue aquilo que falamos em episódios anteriores. Faz as pausas conscientes em tudo aquilo que te impede de avançar para o teu plano, para viveres em pleno. E depois percebe se essa regra é inútil ou útil. Em essência, a baixa autoestima é ver-te a ti mesmo e valorizares a tua autoestima de forma negativa. Isto reflete-se nas crenças centrais negativas que tens sobre ti, sobre a tua sociedade, sobre a tua cultura e sobre a tua forma de comportar. Quando regras inúteis entraram na tua vida, quando regras irracionais, quando regras destrutivas criaram suposições, criaram pensamentos inúteis em ti, então rapidamente a tua autoestima desce. Desce e infelizmente habitua-se a ficar ali. E claro, depois vão continuar a dizer: eu sou incompetente, eu nunca devo pedir ajuda porque pedir ajuda é para fracos, eu não vou assumir esta tarefa porque ela é muito difícil para mim, e coisas deste género. Não vou precisar recordar-te que nos episódios anteriores falamos de diário de pensamento. E nos diários de pensamento é sempre importante perceberes o que é, contrapores, veres quais são as evidências de tudo isso e depois reformulares. Mas certamente não tenho que te explicar novamente, porque nos episódios anteriores fomos ao pormenor em como usar esta técnica do diário de pensamentos. Identificando
crenças negativas. Estamos prestes a atingir a etapa final de como lidar com a autoestima, em especial a baixa autoestima. Mudar as crenças centrais da nossa vida. Para isso, vamos ter que perceber quais são as crenças centrais negativas que nos estão a moldar, que nos estão a toldar o caminho. Nos episódios anteriores, aprendeste imenso sobre pensamentos negativos e inúteis. Já falamos hoje sobre regras, já falamos sobre a aparência física. É todo um trabalho árduo, mas consciente, que temos que fazer para nos tornarmos uma melhor versão de nós. E sim, obviamente que vale a pena. A não ser que tenhas uma regra interna que te diga que nunca vais conseguir ser feliz. E para isso, remete-te à primeira parte do episódio. Lembra-te que as tuas crenças centrais negativas refletem os teus julgamentos negativos. De forma ampla e generalizada, aquilo que tu fazes, aquilo que tu dizes sobre ti mesmo, fazes sobre ti mesmo e achas de ti mesmo. Com base em todo o trabalho que tens vindo a fazer nos últimos episódios sobre a autoestima, já deves saber quais são as crenças centrais negativas que mais te afetam, certo? Mas se ainda não estás claro de quais são exatamente as tuas crenças centrais negativas, primeiro vais precisar identificá-las e usar as técnicas que já falamos. E depois de identificares as crenças centrais negativas que te toldam o teu caminho, é a altura de começar a trabalhá-las. Certamente identificaste mais do que uma. Escolhe apenas uma para começar o teu trabalho de autocrescimento. Podes escolher aquela que é de maior preocupação para trabalhares agora, ou então aquela que está relacionada com uma qualquer expectativa tendenciosa que está a limitar o teu primeiro passo. Pegas numa folha e escreves essa crença central negativa na caixa superior da folha. Ou então, vais poder certamente utilizar um dos workbooks Quem Cala Consente, que pode já estar disponível no portugalmístico.com. Já te certificaste? Agora que tens a crença central identificada e que certamente já fizeste todo aquele trabalho do diário de pensamentos com isto, é a altura de desenvolveres uma nova crença central. Uma nova crença que seja mais positiva, mais equilibrada, mais realista. Pensa em algo que seja um reflexo mais preciso de ti mesmo. Algo que te liberte, algo que te leve mais longe. É importante que a nova crença mais positiva e alternativa que estás a criar seja capaz de te libertar, seja capaz de esmagar a crença anterior. É certo que em algumas crenças basta usar o total oposto, como por exemplo na crença de eu sou incompetente, podes começar a dizer eu trabalho com competência. Mas outras crenças vão precisar de um maior trabalho do que apenas o seu oposto. Depois de teres a tua nova crença central mais equilibrada, mais positiva na cabeça, escreve-a por baixo da tua crença anterior, aquela que te limitava, aquela que te era negativa. Olha para as duas e diz a ti mesmo em qual delas acreditas mais. Olha para as duas, a negativa e a equilibrada ou mais positiva. Em qual delas acreditas mais? Qual sentes que te faz mais justiça? E é a altura de seguir nessa direção. Se por acaso considerares que a negativa, a que te impede de andar, a que nunca te permitiu dar o passo, não te permite sair do poço, se considerares que essa que está correta, então certamente o ideal é recuperares todos os episódios anteriores do Quem Cala Consente e ouvir tudo outra vez. Bem, mas para que é que tu criaste uma nova crença equilibrada mais positiva? Será que é para passares o teu dia a dizer mentalmente tudo isso como se fossem aquelas afirmações positivas na Namastê? Não, não é para isso. É a altura de criar uma nova perspectiva sobre a tua nova crença, sobre a nova realidade que tu queres criar na tua vida.
vais ter que criar evidências, vais ter que criar uma espécie de calendário. E nesse calendário ir fazendo coisas ao longo do teu dia, ao longo da tua semana, ao longo do teu mês, que vão comprovando esta nova crença. E sempre que isso acontecer, recuperas esta folha e escreves em baixo mais uma prova de que a nova crença equilibrada e positiva está a funcionar. Porque na verdade ela não é nova, ela é a realidade de ti. A outra era só limitante, a outra era só uma crença que nasceu de regras dadas por outros, que nasceu de injeções que tu não precisavas tomar. Eu não vou terminar sem te dizer que isto é um processo contínuo, não é um processo fácil. Deves mesmo lembrar-te que mudar uma crença central sobre ti mesmo é uma tarefa difícil, que pode levar algum tempo, que precisa de prática. Isso vai envolver revisitar as etapas deste episódio, revisitar as etapas dos episódios anteriores, revisitar muitas vezes estas folhas que estás a escrever ou então um workbook. E sim, vai dar-te trabalho, mas eu posso te assegurar que o melhor projeto em que algum dia trabalharás é em ti mesmo. Vai envolver um treino contínuo com a tua ação na vida cotidiana. Vai exigir que trabalhes sobre ti, que te des valor, que subas os degraus na tua pirâmide de prioridades. Lembra-te, carregaste uma velha crença, carregaste uns pensamentos inúteis durante anos. Portanto, é perfeitamente natural que custe, que demore e que dê trabalho retirar todo esse lixo de ti. No próximo episódio iremos terminar, resumir, fazer um apanhado geral destes episódios sobre autoestima. A temática autoestima é uma temática extremamente importante. E se notares, ela pertence à psicoterapia, ela pertence à programação neurolinguística, ela está na psiquiatria, ela está na terapia cognitivo-comportamental, ela está em todo lado. Aliás, ela está até na espiritualidade. Portanto, é uma temática essencial para te libertares da grande maioria das coisas que te prendiam e que estavam a impedir-te de vires comigo para encontrar um plano para tu viveres em pleno. Eu hoje vou repetir outra vez uma música, mas isto é mais porque eu quero que tu percebas que eu estou deste lado, é mais porque eu quero que tu saibas que juntos vamos conseguir e que por mais difícil que seja o teu caminho, podes contar comigo e com a comunidade do Quem Cala Consente, porque juntos somos mais fortes. Muitas vezes, em especial pelos testemunhos que vou recebendo, que ouvir o Quem Cala Consente é provocador, incómodo e às vezes até de alguma forma doloroso. Ainda assim, até para nascer doeu. E tu estás a renascer, tu estás a crescer, tu estás a ser mais e a ir mais longe. Se ouviste até aqui, é porque ainda te queres amar, é porque ainda queres crescer. Senão, já te tinhas enterrado num qualquer buraco aí à beira. E é por aí estás que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que se te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com a tua subscrição. Se te interessam estes assuntos, podes agradecer-me com uma partilha para que todos os teus amigos possam acompanhar-te também na tua caminhada. E se quiseres auxílio, se te fizer sentido, se te estiver a ser difícil, contacta-me, faz-me perguntas, diz-me de ti, porque quem cala, consente.
Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Canal Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal. Foi feito para ti.